Mais rápido! Tomara que estejam vivos. Se eu te dissesse que existe um lugar na Terra que pode ser um portal para outra dimensão, você acreditaria? E se esse portal já fosse conhecido por civilizações antigas, cultuado como passagem para o mundo dos deuses? Enquanto muita gente perde o sono pensando no que pode vir do espaço, talvez o verdadeiro mistério esteja logo abaixo dos nossos pés, ou melhor, sob as águas. O fundo do oceano continua sendo um dos maiores enigmas do planeta, e não é à toa que inspira tantas teorias sobre formas de vida desconhecidas. Pense bem. Sabemos mais sobre a superfície da Lua, Marte e até Vênus do que sobre o nosso próprio mar. Sim, o nosso planeta é um mistério maior para nós do que outros corpos celestes. E se tem um lugar que simboliza esse abismo de conhecimento, é a temida Fossa das Marianas. Lá, no ponto mais profundo conhecido da Terra, o Challenger Deep, a escuridão reina absoluta. Imagine descer 11 quilômetros em um mergulho sem fim, onde a luz do sol não alcança e as temperaturas flertam com o congelamento. Mas o verdadeiro pesadelo? A pressão. Uma força esmagadora, 1000 vezes maior do que a que sentimos ao nível do mar, capaz de reduzir um submarino comum a farelo em segundos. Até mesmo os robôs mais avançados já construídos sofrem para explorar essa região. Mas aqui está a grande questão. Se até os nossos equipamentos falham lá embaixo, como é que algumas formas de vida conseguem sobreviver e prosperar sob essas condições? Poderia existir algo muito além do que imaginamos escondido nessas profundezas? Criaturas que evoluíram em segredo, aproveitando o anonimato do oceano para nunca serem descobertas? Talvez a resposta para um dos maiores mistérios da humanidade esteja esperando bem debaixo das ondas. Se hoje, mesmo com toda a tecnologia disponível, a ciência ainda luta para entender os mistérios ocultos do oceano, como os antigos maias já possuíam conhecimento sobre fenômenos que só agora começamos a compreender? Nos arredores do cenote Angelita, ruínas da civilização maia guardam relatos enigmáticos sobre um tal Deus do Mergulho. Ele aparece retratado nos templos da região, sempre na mesma posição, descendo dos céus ou mergulhando na água. Mas quem era esse Deus? E por que os maias e astecas cultuavam um ser que se jogava no oceano? Se observarmos as antigas tradições astecas, encontramos referências a Tlalocan, um mundo paradisíaco governado pelos deuses da água. Mas e se isso não fosse apenas mitologia? Se os antigos já soubessem de algo que a ciência moderna apenas começa a explorar? O cenote Angelita, onde essas lendas surgiram, não é um lugar qualquer. É um sumidouro único, onde a água doce da superfície encontra a água salgada vinda do oceano subterrâneo, criando um rio submerso, um fenômeno que, até ser descoberto, parecia coisa de ficção científica. Mas o mais intrigante não é apenas a água, e sim o que existe abaixo dela. A região do Yucatán foi atingida pelo meteoro que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Esse impacto extremo gerou uma substância rara, chamada quartzo chocado, um mineral que, sob alta pressão, altera sua estrutura cristalina. O quartzo chocado possui propriedades eletromagnéticas e pode converter vibrações elétricas em formas de energia. Cientistas sugerem que esse tipo de material poderia estar envolvido na criação de buracos de minhoca, conectando diferentes pontos do espaço-tempo. Esse efeito, conhecido como efeito Casimir, permite que flutuações quânticas criem uma força atrativa entre placas metálicas, um princípio fundamental para a teoria da estabilização de portais dimensionais. Agora, junte os pontos. O cenote Angelita contém grandes quantidades de quartzo chocado. Está localizado no extremo leste do México, exatamente onde os astecas descreviam como a entrada para Tlalocan. A tradição fala de um ser celestial que mergulhava e guiava os humanos para outro reino. O local apresenta um fenômeno de dois tipos de água se encontrando.
semelhante a descrições de portais em outras culturas antigas. Os xamãs astecas diziam que Tlalocan não era um lugar físico acessível a todos, mas sim um reino que só podia ser atingido por meio de redemoinhos ou em estados alterados da mente. Mas e se isso fosse uma metáfora para algo muito mais avançado? E se a presença do quartzo chocado tornasse esse local uma zona de atividade eletromagnética incomum, facilitando fenômenos que ainda não compreendemos? E se o culto ao deus do mergulho fosse, na verdade, a representação de alguém que usava essa tecnologia para viajar entre mundos? E se essa passagem para outro mundo não fosse apenas espiritual, mas também física? Seria possível que os antigos maias e astecas testemunharam fenômenos que hoje só conseguimos explicar através da física quântica? E mais, esses portais ainda estariam ativos? Seja mito ou verdade, uma coisa é certa: a ciência está apenas começando a decifrar os segredos que essas civilizações deixaram para trás. Na tela vão surgir 2 vídeos. Escolha um deles e nos encontramos lá.